Olá, senhoras e senhores, estamos aqui com mais um episódio do CJPcast, o podcast aqui do escritório Cunha Jordi Pinheiro Advocacia. Aqui de novo com o Gustavo, meu sócio e Alô, co-host. alô. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, graças a Deus. Legal. E hoje a gente está aqui recebendo para um bate-papo bem bacana. Já vou contar qual o conteúdo desse bate-papo com a professora, doutora, advogada Ágata Gonçalves Santana, que é mestre e doutora em Direito pela UFPA, advogada, professora da Universidade da Amazônia, UNAMA, e coordenadora do programa de mestrado de lá, da mesma universidade. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom, Ágata? Prazer. Bem-vinda, bem-vinda. Que bom que você aceitou o convite. O tema é um tema bem bacana, bem uma coisa bastante nova, né, Gustavo? Essa novidade é que vai ser interessante. Acho que tem muita coisa pra gente aprender aqui. Pouca gente fala e pouca gente entende sobre o assunto. E mais do que isso, muita gente tem resistência. A gente estava falando aqui em off, tem muita gente que tem resistência a esse assunto. O que é? Assim, esse é o tema que eu peguei aqui da disciplina da pós-graduação da professora Ágata, que é virada tecnológica no direito e a realização dos direitos fundamentais. E aí já traz um tema aqui, a gente já tem mais 5 horas de A gente vai tentar enxugar ao máximo. Garantido. Vários dias, na verdade. Cada dia tema. É uma disciplina de pelo menos um semestre que não rende e não consegue finalizar. É uma disciplina que a gente não finaliza, inclusive o grupo de pesquisa ele é contínuo por causa disso, para trazer os temas. Eu tenho muita curiosidade, assim, algumas críticas também, eu imagino que você deve ter ouvido aí várias nesse tema, assim, mas muito, eu acho que é inevitável esse tema, a inter-relação desse tema com a realidade jurídica, da advocacia em si, ela é necessária. Acho que quem está empreendendo agora, recentemente, na advocacia, eu, inclusive, sugiro aqui, vou arriscar dizer que é por aí o caminho, novas formas e tal. E assim, acho que tem muita coisa para ouvir, para aprender, para discutir. Mas crítica até eu tenho bastante. Exato. Da maneira com que ela é apresentada. Eu acho que a ideia aqui, além de apresentar o assunto, é tipo assim, como o profissional pode se posicionar, porque a dificuldade, o escuro sobre o tema é tão grande que as pessoas não sabem o que são, e se sabem o que são, como se posicionar. E assim, a gente está vivendo um momento, como a professora estava falando no início, que a hora de se posicionar é agora. Porque se daqui a 1 ano, talvez, 2 anos, a pessoa deixar de se posicionar, ela pode perder, de repente, um bonde que está passando na porta. Rapidinho, acho que posicionar significa utilizar, usufruir, gozar e como utilizar essas ferramentas. Mas assim, eu queria entender antes, Ágata, chama de Ágata. É porque o meu é o hábito de falar professora, de sala de aula. Você me permite. Mas assim, tua formação já foi desde o início na área jurídica voltada para estudo de tecnologias no ambiente jurídico? Não? Foi uma coisa que virou? Você percebeu no meio do caminho? Eu era de exatas, né? Eu estudei para fazer desenho industrial. Eu gostava de computação, programação. Entendi. Isso antes do direito. Só que eu disse assim, não, o direito abre mais portas. É o que a gente sempre pensa. Só que eu nunca pensei em concursar. Todo mundo diz, tu entraste no curso de direito pensando em ter umas portas, e tu não pensa em concursar? Não, eu não pensei em concursar. O problema é você chegar no curso de direito e ter um choque muito grande, porque eu ainda era da área, ainda era de exatas, aquela ambientação, e a gente olha e, peraí, o pessoal de exatas é muito mais tranquilo no sentido de informal, tecnológico. O terno e gravata terno e gravata é diferente. A postura, a linguagem, é tudo diferente. Liturgia. A liturgia, a oratória. Eu sempre gostei muito de ler. Isso ajudou bastante no direito, então nunca tive dificuldade dentro da faculdade. Só que sempre era a nerd da sala. A diferente da sala. E eu comecei no âmbito processual. Eu sempre fui apaixonada por processo. No direito, assim. Mas você exercia no desenho industrial alguma coisa? Chegou a concluir um desenho industrial? Não chegou a concluir. Ah, tá. Você estudou desenho industrial, já ambientação acadêmica. Eu era menina quando eu fiz convênio. Entendi. Mocinha, adiantada no colégio, não tinha aquela visão. Quando eu já entrei em direito, já tinha 18 anos, já melhorou bastante. E eu já estava lá, já ciente. Meu pai era criminalista, meu pai era defensor público. Só que eu tinha na minha cabeça, acho que desculpa os criminalistas, eu não queria penal porque eu vi meu pai
criminalista. Eu te entendo. Nós estamos juntos aqui nessa. Né? Eu tô em minoria. Amava Minoria. meu pai em vida, amo a memória do meu pai até hoje, mas não gosto de penal. Tenho noção, mas não gosto. É aquela questão de Sim, gosto de mesmo, afinidade. Não tem jeito. né? Eu te entendo. Estagiei muito na área bem. trabalhista e não gosto de direito do trabalho. É importantíssimo. Mas eu me achei mais no âmbito processual. No processo é uma área extremamente masculina. Tanto que hoje eu faço parte do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Tiveram que colocar lá dentro o elas no processo, as processualistas. Entendi. E tem também a Associação Brasileira Elas no Processo, que é a ABEP. Então, a gente faz parte das duas. Por que tem isso? Porque é uma área extremamente masculina. Quando chega na tecnologia, é outra área extremamente masculina. Embora, por exemplo, o cérebro do Vitor, que é a inteligência artificial do STF, seja uma mulher. Né? O nome é Vitor e o cérebro é de uma mulher. O Vitor, por causa do Vitor Nunes Leal, que era o antigo ministro do Isso é uma STF. verdade. Né? Apesar de também ser muito capitaneado pelo professor Fabiano Hartmann, ele estava mencionando o cérebro, o comando também é de uma mulher, dentro lá. E ele é o grande pesquisador do Vitor. Eu digo que ele é o pai do Vitor. Aí ele disse assim, eu sou o pai, mas também tem a pesquisadora. Então, assim, são duas áreas extremamente masculinas. A gente estava mencionando aqui. E sempre era assim, ela é diferente, ela é diferente. E é um modo da gente ver diferente, quando a gente não está nos nossos iguais, nos nossos pares, faz com que a gente tenha uma visão mais plural. A necessidade que eu tenha de uma visão mais plural. Então, muita coisa que eu gostava de computação foi vindo para o direito. Muita coisa que eu gostava de outras áreas foi vindo para o direito. No primeiro momento, muita gente achava assim, que poderia ser infantilidade, porque tem que ter aquela formalidade, aquela estrita visão para a legalidade, para a normatividade. Só que aí veio a Agenda 2030, necessidade de modificações. Antes mesmo da Agenda 2030, eu vou começar com a Emenda Constitucional 45, que foi o tema do meu TCC de graduação, que eu falava sobre a reforma do Poder Judiciário, duração razoável do processo. E o Fux, uma vez eu vi uma palestra dele, na época de 2004, 2005, ele não era ministro do STF, ele mencionando que aquilo ali era uma exigência mundial. Aquilo ali era uma exigência e que em 10, 15 anos, isso aí era 2005, na emenda, não, 2004, a emenda 45 era de 2004. Ele falou que em 10, 15 anos o mundo ia mudar completamente e que o Brasil estava começando a adequar o sistema processual ao mundo. Aquilo ali ficou na minha cabeça por muito tempo. Então, significa dizer que o processo era muito mais do que aquela fórmula mágica que todo mundo achava que era, petição inicial, requisitos, citação. Era um universo muito maior. Por quê? Era como eu ficava falando na faculdade, envolve pessoas. Então, envolve o tipo de gente que eu vou lidar, o como eu vou tentar propor um acordo, com quem eu vou tentar propor um acordo. Como é aquela pessoa? Qual é o perfil? Hoje em dia a gente estuda a linguagem corporal, a gente estuda outros, eu não vou fazer propaganda de outros podcasts, né? Mas a gente estuda podcasts que falam de linguagem corporal, análise comportamental, como é que eu posso fazer uma postura melhor. Isso tudo são áreas alheias ao direito que são dentro do processo. Acho que isso influencia o resultado daquela demanda, daquele litígio que está sendo... Tem um peso muito grande para influenciar. E tudo foi evoluindo da máquina de escrever até o PJE. E por mais que eu goste muito de tecnologia, eu sou apaixonada por tecnologia, eu digo que o PJE, se ele fosse da maneira com que ele deveria realmente, se ele fosse concebido agora, da maneira que ele foi pensado, ele seria maravilhoso. Mas nada é perfeito. Se seria é porque não é. Tem muita crítica, é o que eu falei. Não é porque eu sou apaixonada pelo tema que eu vou dizer que está perfeito. Na verdade, nada é perfeito, tudo está em constante evolução. Então, assim, PJE tem muito que melhorar? Tem. Melhorou muito a nossa vida? Sim. Então, assim, o pessoal me pergunta, e aí, o que pode melhorar? Muita gente critica o PJE, mas ninguém sabe como ele funciona. Como é que ele funciona? Como é que eu posso editar o PJE? Quem compõe a equipe quem programa o PJE? E agora tem um relatório do TCU de 2018 que ele detectou 155 processos eletrônicos no Brasil. 155 modos de operação em processos eletrônicos no Brasil. Isso dá uma sobreposição muito grande, uma interoperabilidade prejudicada. Então, eu não posso desenvolver um sistema
O problema de um pode não ser o mesmo do outro. Eu não tenho como fazer esse conserto, essas versões conversando. Então, isso daí atrapalha muito. Isso pode, inclusive, gerar custos. Economiza por um lado e gasta-se por outro. Então, crítica tem bastante para a gente fazer. É como a senhora falou, está em constante desenvolvimento. O próprio, um dia desse eu tava vendo o PJE. Cada local que usa um PJE não é uma mesma versão, né? De PJE. Não é unificado. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará não necessariamente usa o PJE do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. E me parece que o Tribunal Regional da 5ª Região foi o primeiro que usou o PJE. Então eles estão na frente. Um dia desse eu fui peticionar e eu fui fazer como a gente costuma fazer, que é faz a petição no Word, transforma em PDF e junta direto. Aí eu fiz isso, 3 ou 4 dias depois eu recebi um ato ordinatório mandando eu repeticionar direto no editor deles. Você pode peticionar em PDF, mas você obrigatoriamente, a mesma petição em PDF, você precisa juntar Fazer direto no editor. Fazer direto no editor. E aí eu tomei a curiosidade, falei com a moça da secretaria, mas olha, o que eu faço isso? Ela, não, doutor, porque a gente aqui já está começando a implementar a inteligência artificial que vai coletar os dados. As palavras mais repetidas pela defesa, pela acusação, então a gente precisa que seja no PJE, no editor, para que o robozinho faça e capte essas informações. Sim. Se for no PDF, a gente não consegue. Aí eu disse, agora faz sentido, porque... Você acaba com o Visualó, né? Também, muita gente... Que nasceu por causa do processo eletrônico. Assim, não, vai. Não. Petição física tinha... já tinha... Visual Law e Legal Design é um conselho que nasceu, na verdade, na Universidade de Stanford, há mais de 10 anos. Sim. Pela Margaret Hagan. E foi um conceito que foi se espalhando de Stanford para Harvard, e hoje em dia o mundo inteiro fala nesses legal design, visual law, só tem um pequeno porém. Muita gente não compreende o que é virada tecnológica, Exatamente. Muita gente não compreende o que é legal design, muita gente não compreende o que é visual law, e aí as pessoas vêm com uma saraivada de críticas, e às vezes até pertinentes, porque e práticas, assim, o que está sendo aplicado não é o que deveria ser. Exato. As críticas geralmente são sobre os exemplos... não... Vamos usar tosco, né? Porque tem uns exemplos que diz que é visual law, mas tem muita não tem coisa, nada de visual law. Pelo contrário, viola as normas do direito visual, violam. Porque tem toda uma ciência por trás, a ciência das cores, tem neurociência, ciência comportamental. Existe uma base, existe uma base aqui que justifica esse estudo, esse levantamento, essa ciência do visual law, que tem um objetivo claro, que é a facilitação da mensagem ser passada. Mas o que é informação? Não, da informação que a petição quer passar. Mas é isso que eu estou dizendo. Quando fala de visual law e legal design, eu estou falando de entregar uma informação. Tem que estudar o que é informação. A gente já fala sobre planejamento de linguagem lá fora. Sim. Ou seja, usar a língua no padrão culto, mas de uma maneira coesa, o máximo de enxugada possível, de enxugamento. Agora, afinal de contas, o que é virada tecnológica? Virada tecnológica não é direito digital. Aliás, eu digo que o direito digital não existe. É uma coisa bem forte que eu falo. Existe a digitalização do direito, ou não? Isso, mas na verdade é a digitalização da vida que está provocando uma mudança no direito. Exato. Eu vi uma reportagem só para, assim, sem querer cortar, mas complementando e talvez dando um gancho para a tua complementação. Eu vi uma reportagem já tem uns 2, 3 anos ou mais, na Veja, que fala assim que a área jurídica, a cultura jurídica é uma das que mais resiste a esse tipo de mudança. A mudança que eu digo que na vida real, social, etc., a gente está vivendo, está acontecendo e ponto. Está acontecendo e ponto. Veio com uma avalanche, vários instrumentos, vários aparelhos, o celular, TV, enfim, a tecnologia como um todo veio mudar a nossa vida, nossos costumes, nosso cotidiano. Mas a cultura jurídica ela resistiu e resiste ainda a essas alterações. E aí começa a relacionar, nesta reportagem que eu vi, começa a relacionar uma série de itens, de fatores, de fases, de burocracias que a tecnologia hoje já responde em lugar daquela burocracia real, atual,
que ainda orienta determinadas práticas que podem ser legitimadas e configuradas para o direito como válidas, mas que hoje... Eu vou dar um exemplo tosco aqui, print do WhatsApp, que é uma conversa. É uma conversa, você consegue dar uma foto como uma foto normal de qualquer documento, só que existe uma restrição ainda, isso está sendo discutido, alguns tribunais aceitam, outros não, uns aceitam de uma forma, outros não. Fins criminais não aceitam mais. A Justiça Eleitoral, por exemplo, já aceita hoje intimação pelo WhatsApp, Tá. a Justiça Eleitoral, então assim, existe uma série, a gente resistiu e resiste, a cultura jurídica como um todo resiste a essas inclusões, eu vou colocar, mas resiste a essas, a trazer a tecnologia para dentro, porque também com o mesmo receio de falhas, de vou usar entre aspas, golpes, de falhas de comunicação que comprometem um processo. Mas não é só isso. Ou que podem comprometer um processo. Aquela coisa, eu sou apaixonada por tecnologia e direito. Não é por isso que eu vou achar que qualquer maneira que coloquem bonita tá certo. Exato. Então, o grande problema é o seguinte, de um lado nós temos pessoas que resistem demais, e até eu justifico isso por causa de uma cultura secular, se não milenar, tradicionalista, Sim. extremamente tradicionalista, apegada na lei, nós somos positivistas, é a nossa matriz. É a nossa segurança, a nossa âncora ali. Né? É a nossa âncora, é a nossa proteção. E o cérebro humano, ele tende a buscar a sobrevivência. A sobrevivência é manter o que tem. A sobrevivência não é bora arriscar. É risco. Isso não é sobreviver. Então, quando a gente tem uma cultura jurídica que ela está pautada justamente nesse tradicionalismo, tende a resistir. E nós tentamos resistir. Tanto é que muita gente quer voltar ao presencial, não quer mais o online. Então, assim, o online se demonstrou bastante eficaz em muitas áreas, em muitos setores. E como tudo tem lado ruim também. Justo. Só que tem que ser ajustado e a equipe sempre tem que ser multidisciplinar. Sempre eu tenho que dialogar com o médico, com o psicólogo, com o tecnólogo da informação, com a ciência da computação, engenharia da computação. Eu não posso ficar mais na minha caixa. E o direito, tradicionalmente, está dentro de uma caixa. E é só hermético, a sua caixa. Exato. Com o nosso jargão, com os nossos pares. Pasme, excelência. Né? Porque nós temos aqui Iuris Nobis Curi, nós temos ne procedat iudex ex officio, parece que estou evocando uma entidade. Mas a gente... bom é que tem uma biblioteca antiga com aquelas... Justo, e eu tenho também Pontes de Miranda, comentários ao Código de Processo Civil. É lindo, eu leio, mas aquilo ali, a gente tem que começar a entender que houve uma evolução. E o Carnelucci, em 1930 ou 50, não me recordo exatamente a década, mas faz bastante tempo, ele diz que o direito tem a ver com matemática. O que tem lógica dentro do direito, lógica e matemática, é aquilo que pertence à qualidade de vida humana. Não pertence mais à qualidade de vida, modificou a vida humana, tem que ser não pertencer. É um não pertencimento. Mas acho que é aí que cabe a resistência, ou não? Talvez... Da cultura jurídica que eu digo. Cabe. Eu digo que tem uma justificativa, mas, ao mesmo tempo, o que é a virada tecnológica? Eu não posso evitar. Sim. As relações humanas, elas modificam o direito. O Miguel Reale, direito é fato, valor e norma. Modifica o fato, modifica o valor da sociedade. Modifica o valor, modifica a norma. E se a norma não acompanhar, o direito vai dar uma crise gigante. E a crise vai ficar mais do que inevitável. E como é que a gente vai gerenciar essa crise? Porque as relações humanas estão mudando. Hoje em dia você pode fechar um acordo clicando o botão. Hoje em dia você pode fechar um acordo mandando um emoji. E aí, a gente vai fechar o contrato, você me manda um emoji de legal. Eu posso considerar, em alguma interpretação naquele momento, que o nosso acordo está fechado. Quando o acordo é pequeno, R$100, R$200, eu ainda posso querer pleitear, ainda posso querer cobrar. Talvez a coisa fique um pouco mais séria se o acordo for R$100 mil, R$200 mil. Não, eu só botei um emoji, foi sem querer. Mas R$200, R$300, você vai dizer que você não botou um emojizinho de legal? Então, hoje em dia, muita coisa mudou. Você está vivenciando cada vez mais, e agora, depois da pandemia, foi um Explodiu. boom. Comércio eletrônico. Ninguém pensa só em ter uma loja física. Você pensa também em ter uma loja virtual. Nem que seja uma vitrine virtual como é o Instagram. O Instagram é uma vitrine. Hoje em dia, você quer ver mulher, né? Eu sou mulher. Sapato, bolsa, maquiagem, você está lá. Instagram. E você fala direto com o vendedor. Olha, eu tenho essa medida. Qual é a medida?
E se a loja não tem Instagram, já é uma. Será que essa loja é boa? Não dá uma. Não, talvez nem tenha essa dúvida, mas não vai ter o alcance e possa ser engolida pelo mercado, porque ela não vai ter justamente esse Uma marketing. punição mercadológica que ela vai sofrer. Tem uma questão econômica aí. Então, assim, não estou sendo dona da verdade, eu estou falando que mudou a situação. E como é que a gente vai fazer isso na prática? E a tecnologia e inovações, que não é a mesma coisa, inovações é eu ter um outro meio de fazer coisas que a gente já fazia. Tecnologia é a inserção de novos métodos e técnicas, é a inserção de novos. Então, assim, nós temos o boom dos smart contracts, o boom do blockchain, que todo mundo acha que blockchain é Bitcoin, não é a mesma coisa. Blockchain é criptomoeda, não é a mesma coisa. A criptomoeda e o Bitcoin, eles se utilizam da tecnologia blockchain, que agrega valor em cima da forma que é utilizada. Blockchain é uma tecnologia que dá segurança, correto ou não? Ou pretende dar com segurança para para qualquer tipo de operação? Muita. Não é perfeita, mas dá muita segurança. Tanto assim como que o ela é cartório indicada... também não é perfeito. De diligências e Numa linguagem simples, e ações o que judiciais. seria o blockchain e como ele dá essa segurança? Numa linguagem bem simples, ele é uma tecnologia que ele junta 3 tecnologias anteriores, em que eu transformo as informações que eu insiro no computador, primeira tecnologia, eu insiro em blocos de informação criptografada. Então, para poder acessar essas informações, eu tenho que ter uma chave, que a gente chama de token também, de vez em quando, a chave, e eu tenho a chave pública e a privada. Isso é o blockchain, eu vou ter uma chave para poder acessar aquelas informações e descriptografar. Se eu tentar modificar aquele blockchain, eu vou corromper aquele arquivo, então eu vou demonstrar que aquilo ali está corrompido. Isso fica demonstrado. Eu não sou da área, mas estou tentando explicar da maneira mais simples possível. Então, eu insiro a criptografia, que eu só vou conseguir acessar com aquela chave, com aquela senha. Pode ser minha biometria, pode ser um token, Um certificado. um certificado. Só que o certificado ainda tem a certificadora. A blockchain ele inova porque ele é descentralizado. É a segunda tecnologia que vão colocar aqui. Todo mundo já usou torrent. Então, assim, eu insiro, se ele quiser acessar, todo mundo que usa essa tecnologia vai ser um pouquinho de provedor. Porque se ele desligar, a minha informação ainda está no teu computador. Se desligar, ainda está por aqui. Você consegue confirmar aquela operação, ainda que haja uma fraude na informação final, você tem como garantir lá atrás que a origem não bate com o destino e você consegue identificar que houve uma certa modificação daquele arquivo, ou uma modificação de um contrato. Tudo que eu inserir vai ter a codificação em hash, que é um código grande que vai ter data, hora, lugar, vai ter um georreferenciamento, tudo bonitinho, para eu poder identificar a autenticação, a autenticidade daquele arquivo. Então, assim, é impossível hackear o blockchain? Não. Não é impossível. Mas a pessoa vai ter que dominar 50% mais 1 de toda a rede computacional que está custodiando aquele blockchain, digamos assim, que vai se descentralizar. Se acontecer alguma coisa com você, com seus dados, sobre... eu tenho e-mail na empresa X. Tem alguma coisa lá na empresa X hackeada, teus dados podem se perder. Quando você faz um pouquinho dos teus dados, que estão completamente codificados em cada pedaço de usuário, aquilo ali vai dificultar bastante o hackeamento, vai dificultar bastante que você perca o seu arquivo. Então, ele é muito seguro. Agora, tem problemas. Claro. Por quê? Isso é uma tecnologia. Se você usa essa tecnologia, por exemplo, para guardar seus dados no âmbito estatal, o que o Estado pode fazer com os teus dados? Ele já está começando a ficar com os teus dados. Né? Pelo menos os sites governamentais são altamente hackeáveis. Bora usar o blockchain. Tudo bem, bora botar o blockchain. É muito difícil eu querer inserir uma informação sem demonstrar que o arquivo foi corrompido, enfim. Mas acontece que, o que um Estado pode fazer com todos os teus dados? Se ele inserir uma inteligência artificial, ele vai te padronizar. Se ele te padronizar, é um perigo bem grande. Eu vou padronizar a população por quê? Mas nós temos o censo e o IBGE. Não, vai ser todos os teus dados, tudo sobre você. Já tem gente falando em chip, enfim. Aí tem umas alegações, porque a ONU já usou a tecnologia blockchain para entregar alimentos para refugiados. Foi na Cisjordânia. E o questionamento é, quem é que vai ficar com aqueles dados?
Ah, vai ser só o detentor do token para conseguir o alimento para ele? Não. Ele tem, mas o Estado, para poder conferir se ele é estrangeiro, se ele não é um estrangeiro, como é que ele vai classificar se ele não é um terrorista? É só pela origem? Isso é xenofobia. Então tem muita. Limites éticos aí, jurídicos e Tem tal, para muitos serem limites que a gente discutidos. vai ter que falar de LGPD. E a proteção de dados hoje é o novo petróleo. Não é a mineração de dados, é a proteção dos dados. Aí outra coisa, contratos inteligentes, né? Os smart contracts. Muita gente fala de smart contracts. Ele não é nem contrato e nem inteligente. É só um nome bonitinho mesmo. Aí todo mundo fala, bora usar um smart contract tão bonito falando, não é nem O que contrato. seria esse smart contract? Primeiro, ele é uma codificação matemática dentro do computador. Ele vai executar os comandos de um contrato que existe. O contrato não deixa de existir. Pode ser digital, pode ser escrito na sua mesa. O contrato não deixa de existir. Agora, a maneira que eu vou fazer uma entrada e uma saída, ele é autoexecutável. Ele depende de eu demonstrar que eu cumpri uma cláusula para ele me dar o que eu quero. Ele é autoexecutável, isso é uma autotutela. Ou seja, a base dos smart contracts é um contrato. O smart contract Mas só só- existe se o contrato estiver ali. Vou te dar um exemplo bem simples. Pois é, nem consegui entender. Só em tese isso funciona para produtos ou serviços tecnológicos puros e simples. Eu vou te dar um exemplo que é bem antigo. A máquina de refrigerante. É um smart contract. É um contrato de compra e venda que eu posso fazer com ele. Toma aqui R$5, me dá minha latinha. É o famoso, o cara engoliu meu dinheiro, a máquina engoliu meu dinheiro e não expulsou o refrigerante. Não. Eu vou programar a máquina. Isso daí, se ela dá bug, são outros 500. Mas se eu vou programar, ela tem uma entrada, R$5. Vou colocar R$5. Eu tenho que dar uma outra entrada. Qual refrigerante você quer? Coca-Cola. Você qualquer outro refrigerante. Quero esse. Cumpri a entrada, ela vai cuspir o meu troco se tiver e vai me dar a minha lata, porque ela está programada para isso. Ela é autoexecutável. Cumpri a entrada, agora eu quero a minha saída. A questão é, coloquei R$3, ela não vai me dar a minha lata. Não adianta eu querer espernear, pode até ser que ela seja programada para devolver, mas ela não vai me dar a lata que eu quero. Então, assim, tem situações que já aconteceram na Alemanha, por exemplo, no período da pandemia. A gente tem notícia de carros que não eram carros eletrônicos, eram carros que tinham uma programação interna que eles não ligariam se a pessoa não pagasse o financiamento ou o aluguel do carro. Deixou de pagar do mensal, o carro não liga. Só que teve gente que teve problemas porque a filha estava com uma asma muito grande no meio da pandemia, não tinha terminado de pagar, e no meio de uma crise financeira, econômica, no meio do caos, o carro não funcionou e a garota estava morrendo. Isso foi parar na corte, né? Eu acho que, não sei se ainda tem uma resposta, mas até bem pouco tempo estava tramitando. Porque até que ponto é o limite da autotutela? A gente vai ter que revisar completamente o direito. Por isso que eu digo, não existe direito digital. O que existe são as relações humanas mudando e o direito vai ter que acompanhar. Utilizando a tecnologia para essas relações e o direito tem que acompanhar regulando isso de alguma forma. E, assim, as áreas de exatas e biológicas... A autotutela, assim, na nossa cultura jurídica aqui, ela é incipiente, ela não é permitida, certo? Então, assim, até dizer o que pode e o que não pode, já temos um limite aqui para discutir, uma discussão jurídica, material, de discutir o que pode e o que não pode ser. Imaginando esse teu exemplo do carro, né, da parcela. Assim, você tem limitações de constrangimento da cobrança, tem métodos próprios de fazer esse tipo de... o direito já regula como é feita essa operação. Agora, como encarar isso? A questão é se eu vou utilizar os velhos métodos para resolver novos problemas, ou não vai dar conta, ou não vai ter instrumento para isso, vai ficar elucubrando e dando volta e não vai chegar num local. A gente precisa de uma resposta. E está tudo muito rápido. Está tudo muito rápido. No criminal, Gustavo, assim, me ocorreu assim, que é uma área que ela é mais, eu não vou dizer refém, mas não é pejorativo, mas é uma área que ela exige um determinado controle por conta
dos direitos individuais que estão ali em jogo. Então, existe uma obediência ao procedimento propriamente que ela é muito forte e deve ser muito objetivo, se não, sob pena de nulidade, sob pena de todo aquele procedimento investigatório, de apuração de crimes, etc., cair por terra. Ou seja, se isso já é difícil, já é interessante discutir na seara civil, comercial e tal, societária, talvez, consumerista. No criminal, isso tem um limite, a minha impressão, pelo que eu ouvi, é ser bem mais abaixo isso, ou não? Assim, O que tu acha? primeiro são os crimes, né? Porque assim como a sociedade evolui junto com a tecnologia, os crimes automaticamente, os crimes e golpes, etc. Então, a gente tem pessoas evoluindo tecnologicamente e aplicando golpes e eu não tenho necessariamente o Estado acompanhando. Esse é o primeiro ponto. Investigação, Então, de investigação. Eu tenho O famoso golpe do Pix, por exemplo. como é que o Estado vai acompanhar isso? Né? Vários. É muito difícil. E assim, como a professora falou, hoje, a minha visão, tá? É que a gente está querendo solucionar uma coisa solucionar um problema com tecnologia antiga. Os operadores do direito na área penal, a grande maioria, eu não posso generalizar, a gente tem vários exemplos de pessoas que estão evoluindo. Uma ex-delegada, Beatriz Silveira, que era daqui do estado do Pará, ela tem um livro sobre cybercrimes, etc. Hoje ela nem é mais da Polícia Civil, ela já está num banco multinacional trabalhando em Taiwan, porque ela foi. Então ela está trabalhando na cibersegurança. Então ela evoluiu, mas ela é uma exceção dentro de uma regra. Então, assim, o primeiro ponto é esse. Mas, assim, o Estado está tentando correr atrás, é óbvio. Trabalhando com as tecnologias. Um exemplo clássico disso, numa tutela de direitos fundamentais, por exemplo, a modificação da regra de prova, a cadeia de custódia no processo penal. Isso, não sei se o objetivo foi esse, mas acertou lá. Então, a cadeia de custódia da prova, hoje, ela vem, a tecnologia, vamos dizer assim, como o Código de Processo Penal estipulou essa necessidade de custear a prova, a tecnologia ela vem nesse sentido. Então, a Polícia Federal, quando ela faz a extração de dados do aparelho de telefone celular, por exemplo, ela precisa garantir como foi que ela extraiu, cadê esses arquivos, ela precisa dar acesso. Foi o que a gente estava conversando aqui antes, justamente. Como é que você tem o meu token, você tem minha senha, você pratica um crime, como é que eu vou fazer a presunção de inocência? Eu estou indo para a defesa. Ele pegou meu token, ele pegou minha senha, ele botou uma arma na minha cabeça. Eu não tenho prova disso, mas ele pegou minha token e minha senha. Ou então eu dei de boa fé. Praticou um crime na internet com meu token. E a minha em presunção de inocência? No penal isso é complicado. Não sei como está no penal a citação eletrônica. Não, só a intimação. Citação ainda não. Só que a gente tem um pequeno problema que eu acho seríssimo. No civil também. Você vai dizer que é lícito, é cabível eu te citar eletronicamente, citar ou intimar. Tá, eu vou te citar pelo quê? O que é meio eletrônico? O WhatsApp é meio eletrônico? Tudo bem, endereço eletrônico. Facebook. Instagram. Como diria a professora Ana Beatriz Presgrave, o Tinder. É um meio eletrônico. Achei perfeita a fala dela quando ela tinha dito isso. Por que a gente discute essas ideias? Porque justamente isso daí eu faço questão de falar, né, que a palavra foi da professora Ana Beatriz Presgrave. Quando você passa uma citação, que é um ato público, é um ato de direito público, para um Instagram, para um WhatsApp, isso é uma empresa privada. Como fica a custódia dos dados? Como fica a questão da disponibilidade dos dados? A gente já teve outras situações relacionadas a esses aplicativos. Já é um outro problema tão grave, o mais grave, mas assim, a questão, acho que a questão toda é o quanto você está adicionando seus dados nessas plataformas eletrônicas. Também, porque na verdade isso tudo está aparecendo demonstrar uma coisa muito séria. As pessoas ou não quero, elas estão resistindo, ou estão super empolgadas a ponto de ficarem cegas e fazerem muita coisa errada, e que pode causar mais problemas ainda. Com certeza. São coisas que ainda não apareceram, mas vão aparecer. Mas são duas coisas, porque são dois conflitos aqui. Você tem um problema de citação, que trabalhando ainda com a ideia de processo e tecnologia, de celeridade. Assim, tá todo mundo, isso é uma constatação, é uma questão
fática, inquestionável, tá todo mundo dentro, inserido nesse Com processo. certeza, a gente advoga, a gente tem que passar por isso, mas a gente se questiona. Não, claro, eu acho que é bom questionar, mas assim, existe uma certa ambiguidade aqui, né? Ambiguidade não, uma contradição, um conflito aqui de defesas, talvez, de posições, que é a celeridade do processo, ou seja, quando você permite a citação, tá todo mundo lá, e o cara deu o azulzinho ali no WhatsApp, ele tá citado, já tá E ciente se de ele tirou o fato. azulzinho? E se ele tirou o Tirou azulzinho, exato? A maioria tira. Eu, por exemplo, não uso o azulzinho. Acho também. que 90% das pessoas não usa mais. Não, o que tem em algumas resoluções, eu pesquisei isso recente, de alguns tribunais de justiça estaduais, é que essa citação ela é válida quando é possível, essa citação de intimação, quando é possível verificar que a mensagem chegou de fato no destinatário. Como é que vai aferir? Aí tem várias Não, formas. Aí você vai trazer Ou a discussão da. Você vai pagar uma multa se você não justificar em 3 dias por que você não abriu seu e-mail? Ninguém é obrigado a No verificar. eleitoral é diferente, funciona, desculpa de novo de interromper, mas no eleitoral funciona porque quando você registra, você pede o seu registro de candidatura, você é obrigado a fornecer os seus dados. E você, nesse momento, se compromete, antecipadamente, os réus já estão ali se autodeclarando, receber isso pelo WhatsApp, porque pelo conceito da justiça Mas aí é eleitoral uma tem que regra ser combinada, né? combinado. Mesmo A regra assim, do vem a jogo. custódia dos dados. Ah, não É. recebi. Prove. Porque como é que eu vou provar que você não Não, mas aí no apagou? eleitoral já tem a presunção. Se você não for, já era. Como é No que eu vou usar eleitoral, uma isso já presunção tá- no aplicativo particular? Este é o grande problema, porque É. tem como argumentar. Ah, mas eu não recebi, teve algum problema lá no meio do caminho. Eu vou te falar assim, no eleitoral não tem como argumentar, já tá muito Não, mas pacificado. eu entendi o ponto do professor, é que, tipo assim, não tem como aferir nem se. Dos dois lados. É tipo assim, se efetivamente a mensagem chegou, e não tem como aferir se chegou e se a pessoa recebeu, porque é um meio particular. Você vai perguntar pro WhatsApp, o WhatsApp vai dizer, não, é criptografado, eu não De posso ponta a abrir. ponta. Exato. Então eu não tenho efetivamente como aferir se Mas no meio do caminho teve algum corte tecnológico, faltou luz Mas- no WhatsApp e a mensagem não chegou, mas aparece que chegou. Tô dando um exemplo. Não, mas toda essa esdrúxulo, discussão assim, é muito absurdo. bacana para todas as outras áreas. No eleitoral, existe uma Chuva. presunção. Se foi enviado, você declarou aquele número, você disse para a Justiça Eleitoral que aquele número é teu e você vai receber as intimações por aquele número, aquele WhatsApp. Se ele mandar um oi lá, tá recebido. É presumido. Complicado, né? É complicado, eu acho perigoso. Principalmente, por exemplo, numa AIGE da vida, numa AIME da vida, ou até numa ação penal. também. Quando você Entendeu? registra a candidatura, você está presumindo que aquele que você está concordando previamente, senão também nem vai ser deferido o teu registro de candidatura, mas está presumindo Mas que a você vai grande- receber por Pois é, aquilo. mas a realidade do fato é quem faz isso é o advogado, não é o candidato ou o partido. Assim, mesmo que tenha pacificação de entendimento, É uma hora vai ter que ser cabe revisto. Não, claro. Uma hora vai ter que ser revisto. Por quê? Porque uma hora vai demonstrar que tem alguma falha e aquilo ali vai ter que ser suprido. Então, por exemplo, eu estava vendo um recurso especial no final de semana passado, estava verificando, era um recurso de 2018 do STJ, que ele estava considerando como título executivo extrajudicial o contrato assinado pelo devedor eletronicamente. E não é título executivo que está previsto no 784 do CPC. Então, pelo princípio da taxatividade, não deveria ser constatado, deveria entrar com uma ação de conhecimento para depois Sim. conseguir a sentença, mandar cumprir. Só que eles entenderam que cabia como título executivo, porque seria um tipo aberto, uma interpretação mais extensiva Sim. que não seria aplicável no primeiro momento, pelo menos na jurisprudência consolidada da STJ, não seria aplicado como título extrajudicial. Pois bem, por um voto de maioria, 3 ministros se manifestaram a favor, 1 contra. A ministra Nancy Andrighi, ela se absteve, parece que ela foi impedida nesse caso, salvo melhor juízo. E, por maioria, dá como título executivo. Mas dá a entender que seria porque a máquina ou a certificadora fosse uma testemunha. Máquina não tem personalidade jurídica, eu não tenho como contraditar, não tenho como fazer suspeição, impedimento da máquina. Eu entendi a lógica. Dá para fazer uma interpretação com uma maneira diferenciada, a partir da própria teoria do título executivo. É uma coisa mais teórica? É. Mas não é tendenciosa. Temos como justificar isso sem começar a justificar de uma maneira um pouco diferenciada.
Quase que Tá aí. autoritária, empurra a goela abaixo, porque eu acho que é assim, não tem uma fundamentação. Não, a Talvez- fundamentação estava boa, na verdade, mas eu acho Não, que faltava um pouquinho mais se a gente tá juridicidade para justificar e fazer com que as pessoas mais tradicionais dissessem, não, mas não é assim. Mas se a gente presumir que, de fato, vamos lá, é a pressão real, no mundo real, de que as relações estão ocorrendo através dos certificados digitais, através do ok, do emoji, do joinha, dos Dava para incluir aplicativos. isso. Tem projeto de lei desde 2003 ou 2004 falando disso. Olha quanto tempo. Antes da alteração da novo CPC. Antes. Me ocorreu uma pergunta, mas se. Vamos lá, o tema aqui é a virada tecnológica. Acho que essa é a expressão chave da conversa. A virada tecnológica ela sempre vai presumir uma tecnologia, certo? Sendo E o redundante. conhecimento sobre aquela tecnologia para eu poder atuar. Ok, mas essa tecnologia, assim, eu tô falando o conhecimento sobre a tecnologia para a regulação, talvez não seja a melhor palavra, mas para o enfrentamento jurisdicional ou jurídico de um determinado problema que ocorre pela utilização da tecnologia. Mas muitas vezes a utilização da tecnologia ela é feita sem o conhecimento prévio. Quantos? A gente eu vou usar a expressão aqui do tio do WhatsApp. Às vezes ele até sabe, você quer dar os seus dados? Você quer os cookies? Não, vou rejeitar. Como é que eu sei exatamente se eu rejeitei? Se eu clico ali, realmente está rejeitando. Muitas vezes o cara nem Estão entende a coletando meus pergunta. dados. Ele nem entende a pergunta, ele dá o ok porque ele quer avançar etapas na operação qualquer, X, Y, Z que ele Justamente, queira você fazer. precisa daquilo, É. precisa dar ok. Aí eu pergunto o seguinte, você para utilizar a tecnologia necessariamente a virada tecnológica, a utilização real das operações compra e venda, aluguel, contrato de carro de aluguel, hotel, hospedagem, passagem de avião, enfim, várias operações comerciais e consumeristas são utilizadas através de plataformas digitais. Isso pressupõe obrigatoriamente a utilização de uma tecnologia. Você está terceirizando esses dados obrigatoriamente para outra pessoa. Se a gente utilizou aqui a afirmação, né, uma presunção de que essa tecnologia, qualquer que seja, qual empresa privada que regule isso, que utilize disso, que forneça isso, ela não vai ter essa personalidade para validar aquela operação, como é que o jurídico, como é que você acha? Uma pergunta mesmo, como é que o jurídico vem a reboque? Essa presunção da tecnologia, ela Essa necessariamente não é está esbarrando superável? na responsabilidade da empresa, da sociedade que exerce atividade empresarial. A máquina em si, não. Sim, ok. Mas é isso que eu estou dizendo. Já vamos começando a enveredar por onde a gente tem que fazer. E não fazer uma justificativa equivocada. Então você está indo pelo caminho correto. Tá, entendi. Então, assim, tem responsabilidade? Tem. A empresa. Até a gente caminhar para personalização da máquina, que talvez a gente não consiga. Eu robô, né? O eu robô. Nós não estamos nesse momento agora para cá. O professor Faleiras, por exemplo, ele diz assim: não existe inteligência artificial. Existe comandos de programação. Ou é 0 ou é 1. Um. Né? Ou é 0 ou é 1. Um. Não existe cinza, é preto e branco. O robô não tem sentimentos. E até o avanço da neurociência faz um reflexo aqui para a gente nas inovações de como a gente está vendo. Não precisa nem ter um robozinho, nem uma máquina. O próprio avanço na neurociência já está começando a fazer a gente enxergar. Ciências biológicas e exatas estão anos-luz em cima das ciências humanas, nesse ponto. Parece que se a gente não vê, não existe. Eu estou vendo uma pessoa morrendo de depressão. Não, preciso comprovar a depressão dela. Não está dando deprimida assim, para dar um dano moral. E quando você vai no âmbito do direito biológico, ela está acabada. Mas você vai ter que criar o liame. Então, assim, nós estamos... A vida em sociedade requer isso. Justo. É difícil. Então, assim, o pessoal da física estuda a partícula subatômica, nada do que a gente vê, mas estão provando que existe. E no direito a gente tem que ficar lá, não existe, não existe. Tudo bem, isso é importante? Mas tem um momento em que a gente não pode negar o que a gente está vendo. Então, assim, a gente precisa das outras áreas do direito. Chave, concorda? Então, assim, o exemplo que eu queria dar, neurociência. A neurociência que ela estuda os lados do cérebro, o lado rápido, o lado devagar, o lado do teu impulso e o lado lógico, né? Tem um trabalho muito bonito do professor Érica Navarro Volcalt, que é o Neuroló. Então, tem um artigo muito legal. Neuroló. Neuroló. Tem umas novidades muito legais.
Então, ele menciona a mudança da perspectiva da análise do utilitarismo, ele não justifica, que é uma coisa que a gente rechaça muito, mas em questão de política pública. Então, ele faz uma análise a partir do nosso cérebro. Lá em Israel também já foi feita a análise de habeas corpus. Juízes, se eles faziam, se eles eram mais benevolentes, se eles soltavam mais ou prendiam mais, estando com fome. Porque nós somos humanos. Se isso fazia uma repercussão, se não me engano, de Israel, esse estudo, se isso fazia uma repercussão sobre a decisão dos magistrados. E geralmente eles tendiam a prender mais ou deixar mais se eles estavam com fome, e depois de alimentados eles tendiam a ser mais benevolentes. Trazendo para o advogado, você sabe uma hora melhor de protocolar um recurso X ou YZ, porque estatisticamente o juiz vai julgar depois de X, Y tempos, Aquele delta estudo T, que diz que é qualquer... mais fácil você fechar um acordo se você der um copo de suco de uva. Sim, Açúcar. eu vi. Se você deixar essa pessoa feliz. É. É estudo na neurociência, são estudos que estão começando a ser aplicados na prática, né? Em Harvard fala sobre... Não, para direito isso é tudo, assim. Para advocacia, exatamente, Ou seja, isso é tudo. você vai despachar com o juiz ou com o desembargador, leva um chocolatinho. Vamos comer um chocolatinho pra ver se ele come Uma na bala. tua frente, uma bala. Pra ver se ele De come uva. na tua frente. De uva. De uva, é. Pra ver se ele come na tua frente e de repente Eu vi ele esse consegue estudo. te Usa ouvir sem melhor. açúcar, que ele pode ser diabético. Mas enfim, Harvard fala sobre direito das negociações, né? E eles têm estudos avançadíssimos sobre negociação. E o que acontece? Eles têm análise comportamental, análise corporal e até mesmo a questão de estímulos de acordo. Se você fizer assim, a possibilidade de acordo é maior, se você tiver numa posição mais de embate. E o que é interessante é que o nosso Código de 73 preparou o advogado para o embate. Sim. Total. Né? O professor Darlan Barroso ele diz assim, o advogado de 73 foi preparado para baixaria. A gente gosta de briga. Mas, na verdade, o que Isso é? influenciou também muito a cultura da formação jurídica. O CPC de 2015, o último, ele faz com que a gente seja o porteiro do tribunal multiportas. O porteiro é a pessoa mais importante do prédio. Não é só ele que te deixa entrar e sair, ele te diz para onde você tem que ir. Ele é a pessoa mais importante do prédio. Então, o advogado é o porteiro da corte multiporta. Se alguém me procura, eu tenho que saber qual é a melhor saída para ela, e nem sempre o processo. Isso são inovações. Inovações do como. A gente estava dizendo assim, o advogado hoje, ele tem que saber da vida do cliente. Não a intimidade, a particularidade, a privacidade dele. Mas você tem que saber muita coisa para fazer planejamento sucessório, planejamento tributário. Então, a abordagem também é uma inovação. Uhum. Se eu vou encaminhar ele para uma arbitragem, hoje a gente fala de criptoarbitragem. A arbitragem, a maneira com que eu encaminho meu cliente pode ser uma inovação. Eu encaminhar para criptoarbitragem, que é utilizando tecnologia blockchain, são outros 500. A criptoarbitragem, ela utiliza essa tecnologia, ela roda nessa tecnologia. Nós temos a plataforma Cleros, que é muito utilizada. Tem uma discussão se ela é adequada ou não no ordenamento jurídico brasileiro sobre arbitragem, mas são coisas muito boas para a gente pensar. Se não fazer igual, mas pelo menos adaptando no nosso ordenamento jurídico, de maneira coerente, coesa. Esse é o grande problema. Para eu poder criticar, preciso conhecer. Eu não tenho o direito de criticar antes de conhecer. Então, muita gente critica dizendo... Isso é uma porcaria, isso daí não serve, isso daí banaliza o direito. Eu até concordo quando a pessoa está criticando uma coisa que não é. Olha, legal design ela faz com que a gente perca a seriedade. Faz, se ela ficar aplicada de maneira errada, faz. Por quê? Porque quando eu estou falando de legal design, eu estou falando da entrega da informação para um determinado usuário. A linguagem, eu acho assim. Linguagem, comunicação. O que é informação? É redução de incerteza, muita gente não sabe disso. A psicologia das cores, o destaque. A gente faz, muito antes dessas inovações, olha, eu vou colocar em caixa alta isso aqui eu vou deixar em colorido. Isso é legal design. Vou negritar e sublinhar. Não é ficar Você vê bonito, um voto do Celso de Mello. é ficar funcional. Engraçado. Vocês já perceberam os votos do ministro Celso de Mello do STF? Cada parágrafo tem umas 10, 15 palavras que são negritadas e caixa alta, etc. Assim. É intuitivo, você vê a diferença de estrutura, de... O teu cérebro lê diferente quando tu coloca uma caixa alta. Não, sim, existe uma razão para ter a caixa alta. Tanto que se eu botar um texto todo em caixa alta, você vai dizer, ela tá gritando gritando comigo. Exatamente. É o clássico, eu tô gritando. Por que Essa você tá gritando? Ela tá gritando comigo, essa mulher tá gritando comigo.
Porque tem uma psicologia na própria tipografia do que a gente está escrevendo. Essa análise, são esses estudos que fazem com que a gente estude legal design. Não é colocar Sim, cor, deixar claro. tudo colorido. O pessoal acha que E é fazer tem uma coisas petição. toscas, tem coisas que a gente Vamos vê fazer tudo que são... com uma imagem bonita por trás e fazer. Olha, eu papel digo o seguinte, rosa. Tem coisas assim. isso existia no processo físico. Sim, existia. Papel amarelo, senti uma dor de cabeça enorme. Nunca me esqueço uma petição que eu tive que ler para contestar, horrível. Eu tinha um Amarelo. advogado que eu me lembro dele comentar, se tu vê uma petição rosa, é minha. Que se Aquele papel vangloriava. grosso, que não era o papel A4 normal, aquele papel mais grosso. É um tinha coisa de... universo. Muita gente carnaval. acha que assim, olha, eu acho assim, muito útil usar print na petição, print de documentos que já estão anexados, Uhum. Sim, porque ajuda. E eu coloco conforme documento tal. sim. É um destaque. Se quiser conferir, tá lá nos próprios autos. A gente voltava só a referência, né? Pode É, botar, a gente pode colocar Acho tudo que veio pra facilitar. Agora o problema linha é do deixar tempo. isso. Linha do tempo. Fluxograma. Fluxograma tem feito Eu muito. acho o seguinte, é muito bacana a gente fazer a peça tradicional e a peça já organizada, já o esqueminha da peça em anexo, como um documento anexo. Não como a peça principal, porque isso eu estou podendo ter um risco muito grande do magistrado indeferir ou mandar emendar. Eu achei até engraçado aquele magistrado que pediu a ABNT. Eu De vi. acordo com as normas da ABNT, eu falei, nossa, não existe norma da ABNT para peticionamento, porque não é um trabalho acadêmico. Mas faz sentido o que ele quer dizer, eu entendi o que ele quis dizer. Né? Porque a padronização, o que é a ABNT? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela é uma associação no Brasil que ela faz parte, né, do ISO internacional, da padronização internacional. Padronização é importante para o nosso cérebro. O cérebro compreende muito melhor quando está padronizado. Você compreendendo a neurociência, você compreende a dinâmica da coisa. A gente faz muito intuitivo. A gente faz tudo eu aprendi com o meu chefe, eu faço isso porque eu já faço há anos e dá certo. É empírico. É. Então, quando a gente fala de Legal Design e Visual Law, é o estudo científico em cima disso. E tem muito empirismo, pro bem e pro mal, que muitas Justo. vezes... Que Um muitas dia vezes... desse a gente tava brincando no tem escritório causas, tem com causas. Nós uma temos petição causas. de um processo nosso que o cara tentou usar o legal design, tipo assim, Ficou ficou estranho. poluído. Ficou horroroso. Ficou poluído. não- Ok, horroroso. Ainda bem que você que falou. Você que falou. Porque a gente fala assim, aqui é uma conversa informal, nós estamos Tô numa brincando, conversa. mas é isso, ficou Mas horroroso assim, mesmo. Quando eu pego 2 copos num café, eu coloco Gustavo, café expresso, Ágata, né? Só o café também. Café expresso, café duplo. E eu coloco no dele uma carinha feliz, eu coloco um solzinho no meu, aí eu digo o seguinte: o solzinho e a carinha têm informação? Não, ele vai ter uma outra função de pertencimento, de conforto. Olha que legal, ela me deu uma carinha, ela me deu um solzinho. Isso vai me dar, mas não é informação. Informação é justamente eu saber que isto aqui é da Ágata e isso aqui é do Gustavo. Para quando chamar, a gente não troca os copos. Ele pediu a mesma coisa que eu tenho que saber qual é o meu, qual é o dele. Aí, você pediu a mesma coisa que eu, tem que saber de qual é o nosso aqui. Ou então tem alguém aqui na sala com o mesmo nome que eu, 2 Ágatas, eu preciso saber, potencialmente, Quem é quem? quem é quem. Eu pedi café, ela pediu cappuccino, a outra Ágata pediu cappuccino. Então, são essas coisas que a gente tem que trabalhar. E não são trabalhadas da maneira correta. E quando alguém faz essa poluição e faz tudo colorido, não tem sentido aquelas cores. Aquilo ali não é legal design. É muito fácil alguém dizer, e com razão, que aquilo ali perde a seriedade, que aquilo ali perde todo o E perde contexto. tudo, inclusive, a própria forma como a informação ali é encarada. Porque a informação pode ser brilhante, mas se tiver num formato que gere uma antipatia, Vou lhe dar um exemplo. É comunicação, aquele Você negócio vai de fazer o mesmo contrato para uma influencer, uma digital influencer formada em direito. Ela não é advogada, ela é bacharel em direito. Mas ela tá nas mídias e ela diz assim: faça um contrato para mim com uma loja. Você vai lá e vou redigir. Você vai ter a mesma situação de um pai e uma mãe procurando o senhor, pedindo: eu quero um contrato para minha filha, que é digital influencer de 13 anos de idade. 13, 14 anos. Vai ter que ter algo para ela entender o que ela pode, o que ela não pode. Eu não vou redigir da mesma forma que a digital influencer que é formada em direito com 25 anos de idade. Sim. Perfeito. É claro que vai ter o contrato para os pais, é outra abordagem, é outra linguagem.
É claro que vai ter o contrato, o papel que eu vou direcionar para menor de idade, Para que ela entenda, para né, que as ela regras do entenda. contrato, E porque mesmo que ela tenha 18 anos, é uma moça. É uma moça que não vai entender direito, ela não vai. As normas jurídicas, né? Ela não vai sim, entender as normas jurídicas, ela precisa entender o que, é que ela pode, o que, é que ela não pode, os direitos dela e os deveres dela também, perante a própria empresa. Olha, você vai fazer propaganda do nosso suco, da nossa água. Não pode isso, não pode aquilo, você tem que estar dessa forma, você tem que estar de lado, você tem que estar de frente. Isso daqui é importante que ela entenda. É muito mais fácil com ícone padronizados, que substituam Que uma façam palavra, sentido, né? Que façam façam sentido. sentido para aquela realidade do contrato que você estava usando. Ou seja, assim, de fato, assim, o movimento de utilização dessas novas tecnologias no direito, para mim, é inevitável. Ou seja, É o você Thanos. não tem, não, Não tem assim, como. você pode resistir o que for, você vai ser engolido porque uma negócios hora o estão dedo sendo. estala. Não, E mesmo negócios são voltando feitos. atrás, não vai ser como antes. Não vai ser como antes. Então, e você é engolido rápido se você não ficar atento a essas coisas. Agora, como você falou, tem muita coisa que a gente fica, aquilo ali vai ou não vai. Até que ponto você acha que é verdadeiro aquilo que eu vi na reportagem da Veja, assim, que a gente resiste a essas alterações? Porque assim, o problema, a gente estava falando aqui, você estava falando sobre contratos, blockchain, etc. Na minha, na minha leitura desse artigo da Veja, há um tempo atrás, é o seguinte: olha, os cartórios estão com dias contados. Por que isso? Porque você vê a estrutura dos tribunais hoje. Com o PJE, com o processo eletrônico, a estrutura dos tribunais diminuiu. Tem a tendência, ainda não diminuiu, mas a Não, tendência vai ser diminuir. diminuiu porque antigamente existia um cara que fazia autuação. Hoje esse cara não existe mais. Existe o cara que levava o processo da distribuição do primeiro andar para o segundo andar, para os gabinetes. Existia, mas hoje em dia isso é feito dentro dos sistemas, dos softwares do próprio tribunal. Não Exato. pode ser feito fora. Não, pois é, diminuiu a estrutura De pessoas. de pessoas, de ocupações, isso avançou muito. A necessidade. Antigamente é só aquele cara que tinha um carimbo específico no tribunal que podia carimbar. Às vezes a gente via processos que tinha 2, 3, 4 carimbos, você não sabia qual era a folha verdadeira daquele processo. Com o PJE isso acabou. Acabou. Porque tem a certificadora. Mas a questão não é qualquer certificadora. Não, tudo é a bem. CertiSign. Sim, Tudo bem. O que eu quero dizer? Eu não creio que o nosso povo é extremamente tradicionalista também, né? Ele é muito apegado às tradições. Não Sim, creio sim. que os cartórios venham a A desaparecer. gente gosta do carimbo. Eu acho que vai acabar sendo o blockchain, o NFT do cartório. Pode ser. Não, eu posso estar errada, completamente errada. É legal mas é a nossa postura. Porque a nossa realidade como advogado vai mudar completamente também se isso um dia chegar, se esse prognóstico tiver. Na verdade, correto. vai mudar completamente. De E qualquer assim, jeito, tá. o pessoal dizia antigamente assim. Eu vi colega meu, parece piada, né? Ah, um dia aqueles ali vão morrer e eu vou entrar no lugar deles. Hoje em dia, aqueles que estão lá vão ter que se adequar, porque senão não vão conseguir, né? E quem está entrando vai ter que mudar também. Agora, é claro, existem várias situações mantendo o status quo. Vai depender de realidade antropológica de cada região. O Brasil ele tem uma realidade continental. Então, por exemplo, a realidade, não só no norte como no Pará, é diferente do Maranhão, é diferente de São Paulo, é diferente do Amazonas. Cada um vai ter uma realidade, o que acaba justificando vários PJEs, mas isso também atrapalha a gente. Então, assim, nós precisamos dialogar, mas o diálogo não é se pode ou se não pode, a gente precisa sentar e conhecer cada detalhe. Eu preciso tirar um pouco do meu tempo e conhecer, claro que nunca no mesmo nível de engenheiro da computação. Nunca vou ter o mesmo nível de engenheiro da computação. E talvez aquele engenheiro não tenha exatamente a mesma vivência, os mesmos anos que eu no direito. Mas eu preciso dialogar com ele. O que pode e o que não pode. Por quê? Porque muita gente procura a gente falando, é mágica. Tem gente que acha que tecnologia é mágica. Pode tudo. Programa aí uma coisa para mim que faça isso. De onde é que eu vou minerar esses dados para poder fazer isso para você? Como eu vou fazer? Primeira coisa que eles vão te perguntar. Aí tu começa a dizer assim, o que é minerar dado? Para fazer o Vitor, professor Fabiano Hartmann, ele mostrou para a gente, tinha que ter um glossário
Tinha que ter uma maneira que a equipe de direito pudesse Ler e conversar entender. com o pessoal de computação, porque senão não ia funcionar, o Vitor não ia rolar. Eu preciso de alguém de direito, e cada vez mais eu estou tendo alunos que vieram da ciência da computação no direito agora. Antigamente, a gente tinha muito intercâmbio, alunos que eram da administração, alunos de humanas. Eu sou formada em administração, estou fazendo direito porque eu quero ser tributarista. Mesma coisa com ciência contábil. Eu sou contador, agora eu estou aqui e eu quero ser tributarista, eu quero ser previdencialista. Mas agora está vindo o pessoal da computação direto. Eles olham e com muita vontade de aprender, dizendo, mas professora, tem uma lei assim, tem uma lei assim. Antes da LGPD, nós temos a ABNT, o tronco de família das leis, né, das NBRs, se não me engano, 27 mil. Que são mais de 50 normas, ou aproximadamente 50 normas, para garantir intimidade e privacidade dentro do âmbito da informática. E agora o pessoal só fala LGPD, LGPD, LGPD. Antes da LGPD, nós temos também. Quando a gente faz um compliance, né, uma conformidade, não é só LGPD. Para fazer um bom compliance, eu tenho que chegar com a equipe da tecnologia da informação, saber se está sendo todas aquelas normas garantidas naquele contexto. Então é muito mais profundo. A gente vive uma ponta de um iceberg. Mas é o que cola também na propaganda, no consumo médio, assim, das relações. Fala-se muito de LGPD porque é mais fácil de vender, porque saiu a lei e todas as, entre aspas, grandes, ou qualquer empresa que tem dados, olha, você precisa entrar, aí vira algo comercial, principalmente para quem está trabalhando nesse nicho, advogados, consultores. Tipo assim, eu preciso regulamentar LGPD. Para quem está contratando, é mais fácil entender LGPD do que buscar a origem do LGPD. Pode ser ventável, mas aí vai fazer a diferença entre o comum e o transformador. Para mim, certo, como negócio, meio que flopou, eu acho, assim, um pouco, ainda. Já. Tem uma hora que sempre vai lá Todo pro mundo auge, depois cai. o negócio do futuro na advocacia é compliance LGPD. O problema é que a gente está, assim, um pouco surfando um pouco na onda da moda. Então, por exemplo, tá no hype, bora fazer. Só que aí você vai ficando dentro do algoritmo. Ele vai fazendo com que você faça sempre o que está na ponta, na ponta, na ponta. Isso é viciante, é claro que é viciante. O ser humano, ele vai nessa. Vai. Mesmo porque ele precisa, ele gosta, enfim. Às vezes ele não precisa do dinheiro, mas é no contexto que ele está, aquilo ali ajuda. Mas chega uma hora que a gente precisa fazer alguma coisa sustentável. E para fazer alguma coisa sustentável, tem que ser autoridade no assunto. Para ser autoridade no assunto, vai ter que mergulhar. E não é fácil. Eu estou estudando Direito e Tecnologia desde o final de 2018, ou meados de 2018. Acho que foi o segundo semestre que eu comecei a estudar isso valendo. Bem antes da pandemia. E até antes da pandemia, aquilo ali estava devagarinho fazendo sentido na minha cabeça. E a gente foi soterrado na pandemia. Na pandemia, para manter minha sanidade mental... para manter a sanidade mental, eu fiz curso de tudo, até de gastronomia. Eu fiz curso de tudo. E não estava achando confortável, porque eu estava dando aula, fazendo tudo, era tudo online, audiência, tudo online. Com aquele negocinho no ouvido, dando aquele barulhinho de... Não sei se vocês tiveram isso. É um barulhinho de mar, quando tirava o fone. Sim. Eu tive muito isso, dor no ouvido... E mesmo assim eu dizia, não, eu preciso estar concentrada em algo que eu não pense na pandemia, porque eu fiquei totalmente isolada, sou grupo de risco, então totalmente isolada. E eu comecei a fazer cursos tanto nacionais quanto internacionais, que começaram a abrir, não existiam, online. De Harvard, de tudo. Tudo que pudesse ser alguma coisa novo para me distrair. O objetivo era, eu preciso aprender alguma coisa e não pensar nessa pandemia, pelo menos enquanto eu estiver conectada nisso, porque senão eu vou adoecer. E eu não podia adoecer. Né? Porque enfim, a gente tem a família para administrar. Sim. Vários problemas. Vários problemas. Dali. E eu comecei a fazer direto curso de blockchain, curso disso, curso daquilo. Tinha curso de Harvard, tinha curso de não sei onde. E o pessoal, deve estar super atualizado. Eu só estava pensando na minha cabeça, eu preciso manter a sanidade. Só que isso acabou fazendo com que o cérebro trabalhasse bastante. Até quase que eu também entro no burnout. Né? Por quê? O cérebro trabalha muito. Isso aconteceu muito. E hoje em dia, você se divide entre o online e o presencial. Isso acabou fazendo com que todo mundo saísse desgastado.
né? Todo mundo saísse de qualquer forma afetado, outros mais, outros menos. Mas acabou abrindo muito a minha visão, porque tudo que eu estava estudando na teoria acabou fazendo sentido, porque eu comecei a ir atrás da aplicabilidade. O Fórum Econômico Mundial, não estou elogiando, eu estou falando de realização de direitos fundamentais, né? Ele incentiva o blockchain no âmbito público. E a gente não vê uma movimentação tão pesada no Brasil. Tanto que a aplicabilidade, por exemplo, na contratação pública, ela na América Latina não está sendo aplicada a contento no Brasil e na Argentina. Quase todos os países estão usando. Nós temos experiência muito bem implementada em países africanos. Países africanos. E isso fez com que, por exemplo, a corrupção ela diminuísse uma média de 33%, 30 e poucos por cento. Ah, não é perfeito, só 30%. 30% quando eu estou falando de desvio de milhões. É muito dinheiro. E é claro que tem que atacar por várias pontas. Eu estou falando da impossibilidade de falsificação documental, de modificação documental. Claro, pode ir por fora, combinar, conluir, pode. Os crimes continuam. Mas você precisa ter um processo do contrato de licitação, se ele fizer pelo blockchain, tá tudo redondinho. Não tem São instrumentos que são... criar um documento a posterior, por exemplo, Justo. fazer um processo a posterior. Tentar uma forma, isso é meu último estudo, é como implementar em blockchain, a cibersegurança. Eu não sei se isso é possível, mas estou perguntando para mim mesma. Todo santo dia eu leio um pouquinho. Se é possível implementar a cibersegurança por blockchain no gov.br. Eu já tive meu gov hackeado. O meu pessoal. Trocaram o telefone, trocaram tudo. Eu consegui fazer pelo reconhecimento facial. Mas depois de 4 horas da manhã que eu consegui. Desesperada. E eu vendo muita gente no computador, na internet, no Google, muita gente não conseguiu recuperar. E isso é gravíssimo. Aconteceu muito no negócio do auxílio, dos cadastros em banco para recebimento de auxílios na pandemia. Também teve muita notícia de conta hackeada, de cadastro feito por pessoas que não fizeram, ou pelo menos que disseram não ter feito. E eu consegui chegar até quem hackeou. Foi uma pessoa de 14 anos de idade. Então, assim, 14. Podia ter um futuro brilhante pela frente, podia usar aquilo ali a favor, mas estava usando já de maneira errada. Então, eu vejo assim, é um terreno sem limites, assim, até porque quando a gente acha que chegou num determinado limite, sempre vem e alguém supera. Você falou, o cara de 14 anos. Bem, a gente fala. Então eu falo bem e falo o nome, né? Já falei bem do professor Fabiano Hartmann, professora Ana Beatriz Pés Grave. Eu tenho uma aluna minha que fez um TCC lindo sobre a aplicabilidade do Power BI no portal da transparência. A diferença entre publicidade e transparência. E que ele já foi bem sucedido nessa tecnologia do Power BI, que é o Business Intelligence, a inteligência dos negócios, né, B2B, B2C. É um trabalho que a gente até está publicando agora na RDTech da RT, que isso daí potencializa a transparência. Porque não adianta também dar um bloco desse tamanho assim, olha, todos os dados que tu precisa estão aqui. Não importa que tu entendas ou não a linguagem, te vira. É publicidade, publiquei. Agora, transparência é fazer com que você entenda. Então, tem todo um legal design por trás, tem toda uma ciência por trás, inclusive da tecnologia, porque ela é formada em tecnologia da informação. É a aluna Ana Beatriz Burton. Ana Beatriz Negreiro Burton. Ela fez um trabalho lindo. Quando ela trouxe e a gente começou a moldar, começou a modificar, eu falei, foca no portal da transparência, que ela queria trabalhar com o direito da transparência. Foca em uma coisa, porque a partir do momento que a gente começa a especializar, aquela questão do problema da pesquisa, você consegue contribuir. Mas não de maneira teórica, mas de maneira prática, pontual, usando toda a teoria que você está estudando. Não, isso pode ser usado depois na próprio controle de contas públicas, controles de fato, efetivo, de... Quantas discussões nós temos sobre do direito financeiro sobre isso, né? Várias formas. Ele veio ele veio da administração, né? Aí o Cristiano olhou assim e disse, professora, é impressão minha ou muitos artigos científicos que eu pesquiso, porque ele é doutor em administração, não tem uma solução. Parte da teoria volta para a teoria. Eu falei, sim, nós somos criados há séculos, milênios para isso, a sermos teóricos e ficarmos refletindo. Ele falou, é porque eu não estou acostumado. Na administração, a gente tem que apresentar o problema, o objeto, metodologia e a solução. É o POINS.
Eu disse, pois é, isso aí a gente usa no direito? Sim. Até sou professora de metodologia no curso. E eu digo, gente, para que a gente está estudando? Porque, assim, o objetivo é estudar. O objetivo é gerar um estudo. Para quê? Você tem um problema, qual é a solução? Eu vi muito isso na pós-graduação, essa crítica de trabalhos acadêmicos, mestrado e doutorado, inclusive, de, assim, cara, para que isso? Assim, o que você está discutindo na prática? E muita gente... isso é uma crítica muito presente, muito eu tô fazendo presente. uma autocrítica aqui, quando eu olho para minha tese de doutorado. Ela tá muito teórica. E hoje em dia, eu digo, isso daí é a Agatha mocinha. Lá atrás, Hoje eu quero solucionar problemas, que advogado, a gente é pago para solucionar problemas. Então, todo dia você faz uma tese numa peça. Então, todo dia você tem que conhecer o problema do seu cliente, a realidade que está acontecendo para poder argumentar. Tanto é verdade que o STJ hoje, né, tem aquela decisão que eu tinha mencionado em 2018, considera, pelo menos nessa decisão, ela ficou um pouco paradigmática, né, ela não é um precedente vinculante, mas de certa forma é persuasivo. Essa decisão considerou um contrato assinado digitalmente como título executivo extrajudicial. Quando você diz contrato assinado digitalmente, através de certificado judicial? Através de certificado. Padrão ICP Brasil, na medida provisória 2200. Sim, sim, 2001. sim. Hoje em dia tem aqueles aplicativos, já alguns contratos que clientes nossos assinaram, né, onde você passa um e-mail, a pessoa acessa, faz uma assinatura qualquer e vai passando, vai habilitando. Tem uma cadeia de ordem de pessoas que vão assinando, e da medida que um vai assinando, habilita para o outro assinar. Um assinando, a medida provisória aprovou, enfim, validou, regulamentou isso. Esses contratos são válidos como títulos executivos, inclusive. Não é uma coisa. Isso volta naquela pergunta original que eu fiz no meio, enfim, numa pergunta anterior. Não é uma coisa já dada. Isso, assim. Claro, tem um problema. Qual o problema? Tem um problema de você reconhecer a pessoa, se o e-mail foi a pessoa que acessou mesmo, se não era um e-mail que estava logado, estava logado no computador e outra pessoa acessou e deu ok por ela e ela não devia ter dado ok. Enfim, tem um monte de problema que a gente consegue relacionar aqui. Mas não é uma coisa que já está dada e assim, não há uma... Não se exige, nesse caso, uma espécie de inversão de ônus de prova da falha do que ocorreu, mas não é uma coisa mais benéfica, pensando que teoria também, de permitir esse tipo de validação de assinatura digital, seja por esses sites, seja por esses instrumentos que, enfim, são negociações grandes, mas também pelo próprio certificado digital. Você vai lá, pluga ele, espeta o teu certificado, assina em PDF, está lá reconhecido dizendo data e tal. Por quê? Porque muitas instituições já substituem essa assinatura, a validade jurídica da assinatura do certificado digital, para aquela assinatura reconhecida em cartório carimbada como, entendeu? Assim, já se equipara. Já se equipara o certificado digital para essas... No direito processual que você está trazendo, a gente tem um estudo totalmente direcionado ao processo eletrônico. Porque a realidade que eu vou aplicar num processo digital é totalmente diferente do processo físico. Processo judicial, você está dizendo? Sim. Tá. Não só o judicial, administrativo, qualquer coisa que seja levado para o digital. O contraditório é diferente, ampla defesa é diferente, sempre vai ter uma nuance diferenciada. Isso. Então, assim... Eu até digo que é o devido processo legal digital ou devido processo legal eletrônico, porque é totalmente diferente. E eu menciono isso no estudo que eu faço, né, que eu tinha mencionado, do porquê que eu não uso QR Code. Eu não uso QR Code no meu peticionamento. Isso é só um exemplo. Você está falando de certificadora? Sim. Porque é bem aceito por os tribunais? Alguns até regulamentaram o uso do QR Code aceitando. Tudo bem. Só que, vamos lá, eu sou processualista. Eu vou escanear o QR Code. Eu vou sair do PJE. O que não está nos autos não está no mundo. Não, sim, ok. Primeiro ponto. Segundo, segurança jurídica. O link que está sendo direcionado, eu posso mudar. Eu posso modificar o conteúdo que está naquele link. Certo. Terceiro ponto. Inclusive, tem muito erro na leitura do QR Code. Eu até brinco com meus alunos, né? Vai ser lindo você tentar passar o QR Code, aí corrompe, você vai para outro site. Já pensou em ir pro Xvideos? A vergonha que vai ser? O gemidão do WhatsApp. Então, assim, terceiro ponto.
E se o conteúdo do link estiver em desacordo, em contradição com o que eu apresentei O que dentro dos vale? autos? O que vale? Não, O mas magistrado vai considerar o que está dentro dos autos, porque o que não Claro. está nos autos não está no mundo. Eu falei, então por que foi pro QR Code? É comunicação. Eu acho assim, acho que tem uma diferença aí do QR Code, certo? Que sai do PJE e tá tudo certo. Eu tô dizendo isso, eu tenho uma tendência pela lógica, a lógica jurídica é diferente da lógica matemática e tal, exato. Mas pela lógica, se sai do WhatsApp, tudo aquilo é risco de quem está comunicando por fora do PJE, você nesse risco, o risco é de quem está comunicando, não de quem está recebendo a comunicação. Mas eu estou dizendo uma coisa, eu tenho um contrato, eu tô comprando uma casa, a casa da Ágata. Você vai me vender uma casa por, sei lá, R$1 milhão. E a gente vai assinar no certificado digital. Os termos desse Eu contrato. assinaria em blockchain rapidinho. Porque tem Exato. compra e venda em blockchain. Exato, ponto. Nós vamos chegar aí. Eu sou. Assim, quando eu digo que os cartórios vão acabar, é que boa parte dos serviços cartoriais vão. A questão do reconhecimento de firma é uma coisa que está em desuso para quem tem certificado digital. Porque hoje, boa parte, eu não sei se todo mundo aceita, mas se todas as instituições aceitam, especialmente o judicial. Mas o judicial aceita o contrato assinado pelo certificado digital. A gente vai esbarrar num outro tema sensível que nem todo mundo tem acesso. Não, ok, beleza. E assim, você não vai excluir a possibilidade. O problema é que muitas vezes a lei exclui. Como você assim? só vai fazer dessa forma. Aí você diz assim, tá, mas eu não tenho como fazer para todo mundo. Não é o estado atual, certo? Hoje o Na que verdade, tem é uma permissão. Hoje a gente regra tem duas situações. O acesso à informatização e se ela realmente a informatização está sendo acessada. Eu tenho duas realidades. Uma, nem todo mundo tem acesso. Ok. Segundo, a pessoa até tem acesso, mas não sabe usar. Ela não acessa como ela deveria, porque ela não tem conhecimento. Eu acho que o problema aqui está no teu segundo exemplo, porque o primeiro exemplo eu acho que não é uma realidade de hoje. Acho que o que a medida provisória, especialmente nessa assinatura de documentos e validade de contratos assinados de maneira digital, seja pelo aplicativo, pelo certificado digital token, seja por aqueles programas que são validados para fazer esse tipo de assinatura, é uma coisa, você está ampliando uma forma de... Quem não tem acesso vai para o cartório e mantém o que é padrão há séculos. Tudo bem. A segunda questão é o exemplo. Isso porque é um caso concreto do escritório. Nós fizemos uma intermediação de uma venda de um ativo minerário, ou seja, uma grande mina, onde uma empresa grande de mineração adquiriu direitos minerários de uma empresa pequena, que era a nossa cliente. E essa operação ela foi validada por um desses aplicativos que estão reconhecidos. Eu não lembro o nome exatamente. Tem um aplicativo que roda em blockchain, lá fora é muito válido. Pronto, é válido. Como é que é a operacionalização? Sempre que a gente assinou pelo nosso cliente, a gente assinou também o contrato. Foi assinando um, foi abrindo para outro. Foi assinando um, foi abrindo para outro, até que todo mundo recebe e-mail. Numa dessa, recebo para mim, tá no meu e-mail. Meu e-mail ele tem um login aberto no meu computador de escritório, já vai automático. Numa dessa, sei lá, um funcionário, um sócio, qualquer pessoa entra no escritório, entra no meu computador e já está logado. Tá logado o e-mail, ele vai lá e dá um ok por uma coisa que eu não dei ok. Eu tô tentando criar uma caricatura. Eu tô criando uma caricatura. Foi a mesma polêmica que a gente tinha trazido aqui. Eu tô criando aqui uma caricatura de alguma coisa que é possível, vai. Sim. E aí o cara assina. Beleza. Numa situação antes da tecnologia, só eu poderia ir lá no cartório, fazer... Bati aqui na mesa. Nesse ponto é até importante a gente fazer o reconhecimento da assinatura, eu tô pagando lá, eu tô assinando a minha cara que ela tá vendo e tal. Beleza, é mais difícil acontecer. É uma segurança que a burocracia jurídica talvez exija. Mas hoje, uma pessoa pode entrar, pode ocorrer. Existe uma diferença de ônus da prova de... Assim, se eu provar talvez o que aconteceu, e é mais difícil de meu lado... Aí tem a prova diabólica. Tem a prova diabólica, exato. Como provar que eu não fiz? Essa é uma prova diabólica. Como provar que eu não fiz? Difícil é impossível de ser realizada. Agora, isso não exige, não é um ônus do avanço tecnológico, ou seja, esse risco, o direito não é benéfico que isso se avance e que a gente tenha os cuidados de utilizar essas ferramentas que facilitam a nossa vida no mundo real, já que tem gente que vende carro através de um aplicativo de conversa. Tem os defensores do sandbox, né? A caixinha de areia,
um período que a gente possa se utilizar sem precisar de novas regulamentações ou limitações, né? Tem várias teorias. Vamos lá, o que tu acha? Só pra gente polemizar aqui com a convidada. Te aproveitar aqui. Não é que eu queira dar uma resposta aberta, porque a gente tem pouco tempo para falar de muita coisa. Agora, por exemplo, você está falando que um contrato vai abrindo por outro dentro do e-mail. Eu me lembrei, por exemplo, que muita gente está fazendo diferença de assinatura eletrônica e assinatura digital, que deveria ser a mesma coisa. Deveria ser a mesma coisa no padrão ICP Brasil. Mesmo porque a gente não sabe o que é eletrônico e o que é digital. O segundo ponto eu recebi um contrato, questão de compra e venda também de imóvel, que era para eu assinar via e-mail. Como? Me mandava, eu colocava meu nome, colocava meu CPF, meus dados clica lá. um botão lá, assinar. Não era clicar um botão, eu tinha que desenhar a assinatura. Sim, essa opção. Ou com uma mesa digitalizadora. Você escolhe ou pelo mouse. Às vezes ele te oferece um padrão, ou às vezes... Vai ficar horrível, mas vou fazer pelo mouse. Eu falei assim, dá para fazer exame grafotécnico disso? Exato, não dá. Eu falei, meu marido podia assinar por mim. Não ia ser falsidade ideológica. Ele assinou com meu nome. Aluguel de carro você faz assim, a vistoria. Ele olhou, aluguei carro isso não é assinatura digital. Eu falei, bom, digital é porque está no computador, ela não é eletrônica padrão ICP Brasil. Né? Então, assim, tem uma questão de ônus da prova, a gente estava falando, inclusive, da prova penal, isso se aplica também no processo civil, pode formar prova diabólica. E a gente tem dois tipos de testemunha nesse caso, né? Testemunha instrumentária, que é quem assina o documento, e a testemunha judicial, que é quem se apresenta em juízo. Sim. Então, sempre é importante a gente fazer essa diferença. Claro. E uma atesta a existência do fato, a existência, né? O modo de existir do fato, e a outra vai judicialmente comprovar. Que a falha ocorreu e que não foi a pessoa que de fato assinou, ou seja, teve algum vício na manifestação da vontade. A máquina é até melhor, é mais fidedigna. Porque a testemunha, né, ela é conhecida como a prostituta das provas, é um termo horrível. Eu digo que ela não se vende só por dinheiro, ela pode se vender por simpatia, ela pode se vender pelo tempo. A gente viu a dancinha do TikTok um dia desse, na testemunha de um processo trabalhista. Perderam. Você me pergunta, você lembra o que aconteceu, que você almoçou na semana passada? Provavelmente eu não vou saber o que eu almocei na semana passada. Então, como é que eu vou lembrar com o fato daqui a 2 anos atrás, sendo que eu não posso ser parte interessada? Sendo que na frente de um juiz, inclusive. Né? É complicado, né? Mas assim, eu vejo assim, eu não sei se você concorda comigo, mas eu vejo assim, é um ônus é o preço do sucesso, a expressão, né? É o ônus da evolução, é o ônus do avanço, é o ônus dessa inclusão digital e tecnológica que vem, em suma, para ajudar. Tanto é que agora risco tem, concordo. A advocacia está super atrelada a atividades não como empreendedor, mas a gente está usando técnicas de empreendedorismo direto. Sim. Senão, nós estamos aqui hoje num podcast. Senão não sobrevive. Nós estamos aqui num podcast discutindo esses assuntos. Você está usando a inovação e a tecnologia justamente para promoção do debate, mostrar trabalho. É nisso que o Yuri está falando, não tem jeito, faz parte. Quando a gente estava nas sociedades rudimentares e que só me dá se tu me der aqui, era isso. Só que as sociedades vão evoluindo, tipo assim, assina um papel que daqui a 30 dias eu vou te dar. Assim, hoje é o risco desse contrato. Eu estou assinando digitalmente, eu estou evitando papel, eu estou etc e tal, mas ainda assim eu tenho risco. Toda e qualquer relação humana, ela sempre vai existir um risco. Nunca vai ser... E o risco é dado pela realidade daquele momento, da realidade histórica, de evolução. A gente está falando de podcast. Olha só o que já aconteceu nos podcasts mais conhecidos. Tinha uma fala, alguma coisa que foi mal colocada. Olha a repercussão. Porque se fosse numa mesa de bar, ia ser um tipo de dano. Se fosse... Agora, a repercussão foi em âmbito mundial, não foi nacional. Porque a rede foi mundial. Foi. É a rede mundial de computadores. E assim, até provar que não foi aquilo, causou uma cisão societária. Eu não preciso nem falar, mas o pessoal que vai escutar vai saber qual é. Causou uma cisão societária. Aquela sociedade sustentava 80 famílias. 40, 80 famílias, acho que eu não quero hiperinflacionar esse número, né? Esse eu tenho dúvida. 80 famílias. Então, assim... Desfez uma dupla que estava apresentando, que era clássica. Desmonetizou
Durante 3 meses, eu acho, Durante 90 muito dias. tempo, o que é muito tempo para um âmbito empresarial, por uma fala extremamente infeliz. Ah, tem que justificar, não justificou. Pedir desculpa, não pedir desculpa. Afinal de contas, o tribunal ele é jurídico ou ele é um tribunal da internet? Porque a gente está falando hoje em dia, que é um outro tema, net-ativismo. Sim. Esse daí O dava pra... net-ativismo hoje em dia, ele impulsiona coisas boas, impulsiona fake news, impulsiona tudo. É. E não adianta a gente fugir disso. Porque é uma tendência. O que a gente chamava antigamente de ativista de sofá. Eu não sai de sofá, agora quer ficar reclamando na internet. Isso hoje em dia, isso dá muito pano pra manga. Dá. Porque se a gente parar pra pensar, você reclama de alguma coisa na internet de uma empresa, você excede ou não excede seu direito de reclamar? Essa empresa, Sim, sim, essa sim. empresa, ela faz distinção sua como consumidor pelo teu georreferenciamento, geoblocking, geopricing, né? Um preço diferente, uma oferta diferente porque você está no norte, no sul, no sudeste, centro-oeste. Então, assim, a gente está totalmente mudado. E nessa nova realidade, vai ter que ser... A gente vai ter que começar do zero para pensar. Do zero, A gente está vivendo essa nessa realidade nova de certa realidade. forma, então a gente só vai... Conhecer essa realidade. Dizer como eu vou aplicar os institutos tradicionais. O que eu devo mudar? Por exemplo, você falou do metaverso, né? A gente tinha conversado antes do metaverso. O metaverso, para quem já usou aqueles óculos de realidade virtual, aquilo ali mexe com o nosso cérebro. Você entra naquela realidade, né? Eu já joguei o jogo do Batman e eu morro de medo de altura. Eu já fui numa montanha-russa muito bacana com esse Pânico negócio. de altura. Não, eu fui já em várias coisas de Simuladores. VR, de simulador. Aí o pessoal, olha, tu vai ficar enjoada de ficar dirigindo. O problema foi o do Batman, porque eu tenho pânico de altura. Eu tenho que viajar, tenho que fazer as coisas, mas enfim, eu vou rezando, mas eu tenho muito medo. Quando chegou uma fase que eu estava em cima do prédio de Gotham, eu comecei a passar mal e minha perna começou a tremer. Começou a tremer. Por quê? Porque você entra numa realidade diferente. E o que, A que eu quero proposta dizer? é essa, inclusive. É outro mundo. Quando você está falando cada vez mais na tecnologia, é outro mundo. E aí já teve casos de pessoas que fizeram o seu avatar, você está vivendo aquilo. É quase o jogador número 1, né? Aquele filme, Jogador Número 1. Já pensou se tiver aquela pele que você sente os impactos, sente tudo? Por quê? O que eu estou dizendo? Já teve situações em que houve violações do corpo da pessoa no metaverso. Violações, né, que a gente sabe, de cunho sexual. O que acontece? Aquela pessoa vai se sentir violada, porque nós temos vários tipos de relação. E como é que vai ser provar que naquele cérebro ela estava sendo violada? Eu vou ter dano moral, vou ter dano material, ou não, porque aquela pessoa está em outro mundo, está num mundo de mentira. Ainda tem mais um Ela crime não está no GTA. Esse mundo de mentira está cada vez ficando mais real também. Esse é o grande problema. Então, a gente está vivendo outra realidade que justifica uma mudança no direito como um todo. O direito tradicional não vai deixar de existir, mas ele vai ter que começar a ser ampliado e alcançar essas inovações da mesma maneira com que elas surgem. Vai ter que ser, essas inovações ser analisadas, os conflitos vão ter que ser analisados com o auxílio da tecnologia também. Sim, total. Mediação online, criptoarbitragem, teoria dos jogos sendo aplicada. Então, todas essas ciências vão ter que culminar numa interdisciplinariedade para que o direito mude como um todo. Na prática, isso sempre existiu. E eu ainda digo, mas na atualidade, não tem muito. Já acontece isso no próprio processo penal, essas provas, quebra de sigilo telefônico, quebra de dados telefônicos. Existe uma margem de manipulação muito grande. Quem me garante que, de repente, um relatório feito por um agente da Polícia Federal, e aí eu não estou querendo generalizar, mas a gente sabe que existem seres humanos que fazem as coisas com seu objetivo, que ele não alterou uma prova. Então, hoje, em determinadas situações, eu já contrato um técnico especialista para me acompanhar, para me dizer assim, isso não está sendo alterado. Isso está ok. Não, olha, isso aqui veio, mas veio, às vezes, eles cortam o dado. Eles cortam até onde interessa. Aí a parte que não interessa não vai para os autos. E aí como é que eu vou saber que aquilo... A edição deepfake. Exatamente. Está cada vez mais perfeito. Está cada vez mais perfeito. Eu estava vendo... As próprias fake news repassadas e você não sabe qual é a origem. Meme. Eu estava vendo memes de políticos, não importa quais sejam, que é muito igual a voz.
É muito, você não consegue. E tem do lado o original e o falsificado. Já fizeram esse paralelo. Claro que eu não estou dizendo, olha, o X, Y, Z. Não, vários todos. políticos. Porque a gente acaba ficando naquela onda caricata, né? A favor ou contra, inclusive? A favor e contra. Mas fica muito igual. A voz, a expressão, tudo começou há uns 10 anos atrás, A quando eu companheira vi. Dilma, ela faz. Todo desse mundo jeito. fala Todo isso. mundo. Tá ok? Há uns 10 anos atrás, eu vi um vídeo muito legal, né, saindo do Brasil, né, da nossa bipolaridade aqui, É quase Polarização. bipolaridade. Polarização É, bipolar. bipolarização, tá errado. Não tá errado, tá não. certo, bipolarização. Mas assim, eu vi um vídeo que eu adorava, tô falando de 10, 15 anos atrás, uns 14, era o Dancing Obama, era o Obama dançando com Trump, era fake, era o rosto deles em dançarinos de break. Ah, Só que era tá. já. tão perfeito, tinha até a primeira-ministra, era tão perfeito que tu ficava vendo aquilo ali, era viciante. Por quê? Não era aquele rosto colado, o rosto se mexia, eram os primeiros deepfakes. E eles já estavam ficando extremamente bons. Hoje você não consegue diferenciar mais, assim, no olho Era nu, diferente assim. que a gente tinha o Dancing Lula, tinha o Dancing Dilma aqui no Brasil, que era o rosto colado de qualquer Colado, jeito, e parecia aí? South Park, e ele dançava assim num corpinho e a carinha ficava mexendo. Tivemos os regionais aqui também. Tivemos alguns casos É, regionais melhor a aqui, gente não locais. tocar nesse assunto, porque senão nosso produtor aqui vai ficar nervoso. Mas vamos esperar. Professora, a gente ter, como a gente falou no início, a gente teria 5 horas Sim. para falar, mas a senhora tem um tempo curto. Mas já tá convidada para voltar, porque já. ficou assunto. Mas eu acho que é uma coisa que a gente ficou precisa. assunto pra Como a gente pode se posicionar? Como nós, A gente pode advogados, botar no podemos. tema mais certo, que vai ficar bastante coisa Sim, também pra falar. sim. Mas Mas como, surgiu muita coisa aqui É. que eu... como nós, advogados, a gente pode se posicionar Nesta nova realidade. nesta nova né? realidade. Não sei nem se seria o mais ideal tentar fazer como a gente faz atualmente, se posicionar numa área ou numa. Mas de que forma a gente pode usar essa virada tecnológica que está aí, está na nossa cara, Para o mercado. para o mercado, para se posicionar no mercado e de repente até nadar de braçada no oceano azul. A teoria do Oceano Azul eu gosto. Aí tem uma teoria de empreendedorismo. A primeira coisa é não fechar a cabeça. Nunca fechar a visão. A visão sempre tem que estar ampla, tem que estar antenado nas necessidades, na realidade do cliente, não pode fechar para isso. Tem muitos advogados que fizeram verdadeiros legal techs, law techs, né? Não é tax de taxa, mas de tecnologia, voltadas para a necessidade do cliente. Né? Não vou mencionar algumas aqui, mas tem algumas no Brasil, por exemplo, que elas elas traçam naquele tribunal quais são o índice de acordo, o índice de improcedência do pedido. Jurimetria. As análises de probabilidade estatística. Eu tenho amigos de escritórios, de um grande escritório de São Paulo, que eles fizeram um aplicativo que eles conseguem, de acordo com escritório de massa, tem muitas demandas, audiências, especialmente trabalhistas, eles já conseguem identificar. Eles conseguem fazer um filtro se a testemunha está falando a verdade ou não, de acordo com o que aquela testemunha já falou em um determinado processo anterior. Eles conseguem buscar essas informações. E assim você dá mais segurança para aquela. Aquela coisa, é o muito Gustavo legal. é juiz. legal. Bora usar assim, ele é juiz. Eu detectei que ele tem um padrão dando sim, sim, sim para essa determinada situação. Aí eu ajuizei agora a tua causa com ele. Ele disse não. Tá fugindo do padrão. Eu vou buscar o porquê. Ele tem todo o direito de mudar de ideia, mas eu vou buscar o porquê. Eu vou pegar os argumentos anteriores que o próprio aplicativo, o software, né, o sistema, ele detectou, para dizer por que Vossa Excelência mudou de ideia. Constrange, de certa forma. Não é constranger. Não, constranger no bom sentido, assim, você exige dele uma razão, uma coerência, que ele também se sente constrangido em o ter artigo que, 926 do CPC, ele diz, os tribunais devem manter sua jurisprudência coesa, íntegra e uniforme. Por que mudou? Algo está estranho. E a partir do momento que eu vejo que ele sempre diz não, eu digo, olha, provavelmente você vai ter um não aqui, bora tentar um acordo? Você consegue já antecipar o resultado. A gente já consegue tentar trabalhar com isso. É sensacional. Nós temos sistemas de advocacia que já faz o registro de marcas, de patentes.
Nós temos várias situações que a advocacia ela pode se reinventar. Independente da área. Mas isso assim, que é a questão. Precisa de uma coisa muito difícil. Você conseguir uma equipe, e aí vem a questão de empreendedorismo. A equipe é a alma de uma empresa, é a alma de um Pessoas, negócio. né? Não tem jeito. Mas ela que agrega o valor. O valor é a qualidade da equipe. O valor é justamente a equipe trabalhar em conjunto. O valor é justamente a equipe ter o conhecimento voltado para aquela sua proposta. Então, quando você tem uma equipe e você trabalha nesse sentido, eu quero fazer um aplicativo, a equipe tem que ter conhecimento em cima do que você quer, você tem que fazer essa equipe interdisciplinar, tem que fazer uma análise de mercado. Não é fácil, não é impossível. Agora, muita gente se desestimula por causa da dificuldade. Empreender não existe empreender sem dificuldade. Mas é muito mais difícil do que o que ele falou, com um público resistente. Ah, sim. Não, eu acho que em cima dessa sua fala, a oportunidade de empreender na advocacia, fugindo um pouquinho, inclusive, da lógica de processo, como litígio. Existe o Yuri deu exemplo, a senhora deu outros exemplos de que, tipo assim, a gente pode pegar esse nosso conhecimento do direito e transformar num aplicativo, num programa, que sem o conhecimento do direito eu não consigo... Que pode resolver o problema propriamente, o problema material, problema material, o problema processual. E você pode pegar e oferecer essa sua solução, por exemplo, no âmbito público, numa licitação. Sim. Maravilha. Né? Nós temos Lautex relacionadas a leilão eletrônico. Não mudou muito isso também. Se a gente for chafurdar aqui, se a gente for... É isso que eu estou dizendo. Mexer, a gente vai... Está se reinventando. O Brasil, eu acho que ele tem 10 vezes mais legal tax do que eles tinham antes da pandemia. Mas deu um boom grande. Problemas nós temos muito para resolver. Temos muitos, também. Mas é aquela coisa, eu não posso dar uma solução rasa para um problema complexo. E muitas vezes o problema parece fácil porque a gente já está acostumado com ele. Mas às vezes o problema tem várias origens que a gente não consegue enxergar e a gente precisa enxergar para poder ter uma solução mais pontual. Mas o mercado filtra isso também, né? Assim, também. O mercado, de certa forma, filtra se as soluções são mais universais ou menos. Mas, cara, ficou assim, uma sensação de... Muita coisa. Precisa ter muitos setores, na verdade. Vários setores trabalhando de maneira especializada. E isso vai ser uma outra... Já está convidada. E o que é mais legal... outra conversa já vai ser também uma outra onda de modificação do direito. Isso. A gente não está nem na metade, nem num terço do caminho do que vai vir pela frente. E o que é mais legal desse papo é que também a gente combate aquela fala fácil de que o direito como profissão está acabando. Quando na verdade não. Ele está só se reinventando. Vai chegar uma hora de que não vai precisar mais de advogado, de juiz, não sei o que, babá. Tem um professor na Inglaterra chamado Richard Susskind, que ele coloca lá The Future of Lawyers, né, o futuro dos advogados, e também acho que é The Future of Law. Ele tem várias situações. Ele diz que não vai acabar jamais a profissão do advogado, nem nenhuma profissão do direito. A máquina não vai substituir o homem para julgar. Porque julgamento tem a ver também com o teu rápido devagar, com o teu cérebro, com o teu sentimento, com o teu impulso, com as tuas tradições. E a máquina não consegue pegar esse timing. Ela pega lógica. O advogado também vai ter que estar sempre buscando, à medida que isso vai evoluindo, novas soluções para novos problemas que surgem. Isso a máquina não vai fazer. Nós temos que fazer ferramentas para nos auxiliar. Isso. Não existe substitutivo do ser humano em relação a direito e tecnologia. Essa é a mensagem principal. O que pode acabar é aquele advogado repetidor e meramente um reprodutor de coisas de elaboração. Mas isso já existe. Tá acabando. Olha, porque eu vou ter a máquina ela vai ser repetitiva, a máquina vai ser legalista, a máquina vai ser cartesiana. Existem pessoas assim. Se substituir pela máquina, como esse professor Fabiano, é mais barato até. E a gente não quer isso. Nós precisamos ter, na verdade, uma conscientização humana e uma humanização. É por isso que eu falo que é a virada tecnológica do direito e a realização de direitos fundamentais. A gente fala tanto na Revolução 4.0, ninguém fala na Sociedade 5.0, que foi a resposta do Japão. Né? A Revolução 4.0 ela foi um conceito trabalhado na Feira de Hanover, acho que em 2011, mas ela foi mais trabalhada ainda pelo Klaus Schwab, pelo livro dele de 2016, e a Revolução das Máquinas, a nova Revolução Industrial. Só que o Japão, em 2016, ele deu uma resposta. Sociedade 5.0, as máquinas têm que estar aí para a qualidade de vida.
As máquinas têm que estar aqui justamente para servir ao ser humano e não o ser humano servir às máquinas. Senão, a gente vai ter um problema seríssimo. Claro, não estou falando de Exterminador do Futuro, mas a gente vai ter um Guerra problema das seríssimo máquinas. que a gente vai acabar fazendo com que essas máquinas elas se voltem contra nós. Não porque elas vão aprender a fazer isso, mas alguém pode programar. Os grandes avanços tecnológicos são no âmbito bélico. Sim. E a gente não pode permitir que isso daí seja se servindo para exploração, para violação humana, e sim para realização de direitos da gente. Né? Senão, É o desafio. é o desafio. Se a gente for entrar aqui na área trabalhista, a gente já falou um pouco civil, demais. Show de bola. Maravilha, maravilha. Agradeço muito o convite. Não, assim, eu te falo, assim, sinceramente, eu tô com uma sensação assim de querer aprofundar um pouco mais esse debate e acho que a gente tem que criar essa oportunidade para a gente dar 2 ou 3 passos mais para baixo nessa discussão, que é muito interessante e acho que fala sobre o futuro da advocacia. Então, já vou de antemão deixar todo o aqui. judiciário, na verdade. Já tá aqui o convite estendido. O convite estendido com uma pauta já mais profunda. Um episódio com um problema de pesquisa bem definido e com os objetivos pra gente entregar um negócio bem bacana. Acho que hoje serviu muito para dar esse boom, esse start, porque a gente não sabe quando começar. Eu vou estudar aquele manualzinho de direito digital. Não, tem aquele manualzinho lá, tá lá, olha, o que é o blockchain, o que é a internet, o que é tem gente que precisa dar esse passo também, de certa forma, mas essa tem pontuação... que falar do direito já inserindo essas informações. Exatamente. Agatha, professora, muito obrigada pelo convite. Muito obrigado também por ter aceito, por ter vindo bater esse papo aqui com a gente. Acho que foi muito legal. Eu gostei muito. Já vou programar aqui uma próxima pauta para a gente já aprofundar esse assunto. Me interessa demais. Acho que tem tudo a ver com a inovação da advocacia. Assim, falando da advocacia de tudo, é verdade, mas voltado aqui para o nosso tema, para a advocacia, acho que tem muito material para a gente desenvolver, aprender, aplicar, alterar, mudar, deixar de fazer em relação à prática da advocacia e aos avanços tecnológicos. Eu vou querer o podcast, né, uma foto, alguma coisa para botar no perfil. Não, a gente já vai tirar. E foi um boom. A gente já vai processo tirar. é fácil, que é o meu link do Instagram. Ah, legal. Porque na pandemia, eu nunca fiz tanta amizade na minha vida. Veio os alunos antigos, os alunos presentes, atuais, tudo. E deu um super boom de gente. Porque eu ficava abordando justamente essas novidades. A gente vai mandar, sim. Vai mandar fazendo live. Assim que terminar. Assim que for ao ar, a gente manda o link para a senhora e manda o episódio inteiro também, para se quiser fazer corte para trabalhar pontos específicos, que a ideia é levar informação para a maior quantidade de pessoas. Então, eu acho fantástico, formidável. A gente não é dono da informação, a informação está aí para a gente. E eu até falei, eu vou porque é um podcast de um mestrando nosso. É uma inovação de um aluno nosso. E o que mais a gente tem que fazer é incentivar. Estimular, isso é verdade. Bacana, exatamente. Legal. E para todo mundo que gostou, curta aí o episódio, se inscreva no canal, compartilhe, dê sugestões, manda mensagem pra gente no Instagram, manda mensagem nas redes sociais, no YouTube, que a gente vai ter o maior prazer dando sugestões pra gente bater de temas, de temas pra gente poder conversar aqui. A nossa ideia é essa, é passar conteúdo, é discutir, bater papo com gente que pode agregar bastante aqui nessa realidade, nessa dor nossa da advocacia diária, para quem está começando, para quem está buscando se reinventar, esse é o nosso objetivo. Quem tiver alguma sugestão, contribuição, indicação de gente para vir, por favor, nos encamine. E se inscrevam, né? Compartilha. Curta, comenta, compartilha, exatamente. Sigam a professora Agatha, quem não conhece ela, Processo Civil é Fácil. Não, Processo é Fácil. Processo é fácil. Curtinho, era o nome do meu livro. Mas tem a arrobinha, apareceu a arrobinha ali. E é isso, pessoal. Professora, obrigado mais uma vez. E, pessoal, até o próximo episódio do TJPcast. Tchau, gente.